Muito boa noite, gente. Estamos entrando ao vivo com vocês aqui em mais uma reunião empresarial. Estamos aqui toda segunda-feira com conteúdo muito relevante para a vida do empreendedor. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é contratação. Estou voltando com esse tema aqui, porque eu percebo que é um tema que está muito presente na vida do empresário, está muito presente na vida daqueles que contratam todos os dias, tendo em vista também o cenário que nós estamos vivendo hoje sobre contratação e a mão de obra escassa. Então, isso me leva a entender que nós precisamos retomar alguns assuntos aqui sobre a contratação, entender qual é o trabalho que nós precisamos fazer por detrás do sonho de ter alguém muito bem qualificado aqui no nosso trabalho, tá bom? Nas nossas empresas. Então, bora lá fazer esse trabalho, bora lá pensar como a gente pode contratar melhor, entender os pontos críticos de uma contratação e entender o que precisamos fazer, qual é o caminho que precisamos tomar mais adequado para conseguir, então, fazer um trabalho mais profissional, beleza? O pessoal está entrando aqui, o pessoal já está entrando aqui ao vivo com a gente para mais um encontro ao vivo aqui, né? Eu ia dizer presencial, mais um encontro aqui. E vamos lá, o pessoal está chegando aqui. O pessoal está chegando aqui. Aqui, mandei uma mensagem aqui para minha equipe. Aqui, ó. E vamos lá. Vamos trabalhar. Bora! Vamos lá, então. É isso aí, o microfone capta tudo aqui, os barulhinhos aqui do nosso home office, então nós queremos zero distração. Beleza? Vou compartilhar minha tela agora com vocês aí, lembrando, gente, papel e caneta na mão, para não perdermos nada daquilo que nós vamos compartilhar aqui. Já estou compartilhando a minha tela aqui, o nosso querido mapa mental, onde nós vamos olhar aqui o nosso roteiro, né? A gente ter aqui uma linha de raciocínio. E no final da reunião aqui, no final, então, a gente pode estar abrindo aqui para você fazer perguntas e também trazer as suas considerações finais. Como contratar de forma profissional, como contratar nesse período de escassez. Vamos, então, trabalhar em cima desse assunto. Eu quero começar em cima de um diagnóstico, de uma realidade, onde nós temos um possível erro aí no modo como nós contratamos hoje. Gente, eu não caio muito nessa de que não tem mão de obra qualificada, tá? Eu prefiro não entrar não concordar com essa afirmação, porque em todas as eras, em todos os tempos, nós tivemos pessoas trabalhadoras e pessoas que não gostam de trabalho. Em todas as gerações, nós temos pessoas que trabalham e pessoas que não querem trabalhar. No bom português, em todas as gerações, nós vamos ter os trabalhadores e os preguiçosos. Em todas as gerações nós vamos ter. Então, essa não é a pior geração. Porque os nossos avós falavam assim, a geração dos nossos pais. Aí vem uma geração que não quer muito trabalhar. Agora nós estamos dizendo que existe uma geração que vem depois de nós que não quer trabalhar. Quando, na verdade, toda geração tem os trabalhadores e toda geração tem os preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar, não são chegados ao trabalho, e aí também não pode reclamar do resultado da vida. Então, eliminando esse entendimento errôneo, equivocado, nós não estamos ou deixamos de transferir a responsabilidade para alguém ou para a nossa geração e assumimos a responsabilidade como gestores da nossa empresa, como gestores dos nossos resultados, como aquele que é responsável por aquilo que nós estamos fazendo. Então, tirando isso da frente, nós vamos para o nosso diagnóstico da realidade. Quais são os erros mais comuns hoje no que diz respeito ao tema da contratação? Primeira coisa, né? Hoje existe, sim, né, como em todos os tempos,
mas hoje continua existindo pessoas que abandonam o seu posto de trabalho, pessoas que saem das empresas sem dar os reais motivos, simplesmente não quer mais trabalhar e vai embora. Em cima disso, o empresário se encontra numa urgência de contratação. Em cima disso, o empresário se encontra numa urgência de contratar, quando há uma evacuação de mão de obra dentro da sua empresa. Bom, esse tipo de cenário, ele vai gerando o quê? Ele vai gerando uma extrema urgência. Esse tipo de cenário, ele vai gerando como se fosse uma urgência. Essa urgência de contratação, ela pode ser um erro. Quando nós estamos nesse ambiente de urgência de contratação, nós poderemos e somos tentados a cair errado e fugir o processo de contratação. Então, contratar na urgência é um erro. Eu sei que por muitas vezes nós estamos ali com a produtividade, com demandas altas e precisamos de mão de obra. Nessas demandas altas e precisando de mão de obra, isso leva a gente a agir de forma precipitada, na urgência, trazendo qualquer pessoa para dentro da operação. Então, esse é o primeiro erro que nós temos que fazer um trabalho para fugir disso. Cuidar para que essa pressão, que essa urgência, não leve a gente a contratar pessoas que não estão qualificados para trabalhar no nosso negócio, que não merecem estar com a gente. Um outro erro comum é a falta de processo. Então, esses são alguns erros mais grosseiros e que geram maiores prejuízos para o nosso negócio. Então, a falta de processo é quando simplesmente eu tenho uma necessidade, busco no mercado suprir essa necessidade e coloco alguém dentro da empresa sem dar para ela o mínimo de direcionamento, sem dar para ela o mínimo de percepção de quem nós somos, que tipo de visão nós temos, quais são as demandas, qual é a pressão que ela vai viver dentro do nosso negócio. Então, essa falta de processo, ela faz com que a gente simplesmente pegue alguém que se propõe a trabalhar ou que se dispõe para a nossa vaga que está aberta da nossa empresa e coloque dentro da empresa sem ter o mínimo de profissionalismo. Isso é um erro que gera prejuízos. A rotatividade nas empresas, ela é uma consequência também da má contratação. A gente tem que olhar para esse cenário também, porque quanto menos processo nós temos de contratação, quanto menos profissional é a nossa contratação, mais chance nós vamos tendo as pessoas entrarem para a nossa empresa e não ficarem. E não ficarem, porque elas vêm com uma expectativa, imaginam um cenário e, com o passar do tempo, a empresa começa a mostrar quem realmente ela é. E aí, como não teve um alinhamento no início, a pessoa pode concordar ou não. Quando nós temos um processo, nós eliminamos, porque não é só nós que estamos vendo se vamos escolher trabalhar naquele lugar, não, com aquela pessoa, mas a pessoa também precisa ter ciência se ela vai estar disposta a seguir a nossa cultura, seguir os nossos valores, alcançar os objetivos junto com a gente. A falta de processo leva a gente a ter esse tipo de situação. A pessoa não está engajada e comprometida. Entrevista rasa é um outro erro, né? Não há critério algum. Então, uma entrevista de 5 minutos é a mesma coisa que nada. Uma entrevista onde a gente só quer saber o nome da pessoa, se ela é casada, se tem filhos, e qual era o último emprego, isso não é uma entrevista. Isso são simples perguntas, que é o mínimo, muito raso. Então, uma entrevista ela tem que ser mais robusta. Uma entrevista ela tem que realmente me dar uma ideia, uma percepção para tomar uma decisão mais assertiva. Então, esse é mais um erro que muitos empresários cometem quando querem contratar, precisam contratar alguém. Fazer uma avaliação só técnica, aonde eu ignoro 100% o comportamento, também é um erro, e é um erro que traz muitos prejuízos e dores para dentro da operação. Porque se eu faço, como dizia um velho amigo empresário, ele dizia assim, pois é, por muito tempo eu contratei fazendo o exame de cara. Eu fazia uma analogia, eu analisava a pessoa, e se
estava bem vestidinha, se ela falava bem, se ela tinha uma aparência legal, eu contratava. E por aí, ela colocou uma ovelha, alguém com aparência de ovelha, dentro do curral, dentro da empresa, e depois transformou num lobo, que devastou todo o time e estragou o clima da empresa. Então, contratar pelo currículo apenas é um erro também de muitos empresários. A gente olha o currículo, mas eu preciso fazer uma análise comportamental nessa pessoa. Isso diminui a minha chance de errar. Então, aqui nós temos já primeiros quatro pontos que nós erramos muito enquanto empresa. Precisamos corrigir isso, porque isso nos ajuda a melhorar a retenção de talentos. Outro ponto que muitos empresários não consideram e erram: não valida a cultura. Eu preciso apresentar qual é a cultura da empresa para o candidato. Eu preciso validar. O que é validar a cultura? Eu preciso dizer para ele: olha, aqui, como funciona aqui? Aqui nossas regras são essas. Aqui as normas são essas. Aqui nós jogamos dessa forma. Tu está disposto realmente a vestir essa camiseta e a viver a nossa cultura? Vou pegar um exemplo aqui para simplificar, né? Nós que somos pais aqui, eu acredito que quem está aqui tem filho também, né? Quando nós temos nossos filhos, eles vão crescendo, vão chegando na idade que começa o namoro e vai para coisa mais séria, aí, de repente, o namoradinho ou a namoradinha quer vir na nossa casa, quer pedir a mão ou da filha ou do filho, né, para namorar. Pedir aquela permissão. Hoje está meio escasso isso. Antigamente, a coisa era mais séria, né? A gente só vê quando a coisa aconteceu. Mas hoje ainda tem, né? Alguns lugares se preserva essa cultura. Aqui em casa nós preservamos ainda essa cultura. E nós precisamos saber, precisamos comunicar que aqui em casa funciona assim. Aqui em casa nós temos algumas regras, não aceitamos esse tipo de comportamento, não aceitamos esses valores, não combinam com os nossos valores. Nós gostaríamos, então, que o comportamento fosse nessa direção, para que tudo aconteça de forma harmoniosa e respeitosa. Exigimos o respeito nessa área, exigimos o respeito naquela área. Aqui não funciona assim. Enfim, o que eu estou fazendo? Eu estou validando a cultura. Eu quero saber se o pretendente está realmente disposto a viver a nossa cultura. Nós precisamos fazer isso nas nossas empresas também. Precisamos saber se o pretendente da vaga está disposto a viver a nossa cultura. É claro que eu preciso ter uma cultura desenhada na minha empresa para poder apresentar. Tem empresa que nem cultura tem. Perguntar para o empresário qual é a cultura da empresa, ele não sabe dizer. Aí fica ruim, né? Aí tem que dar um passo atrás, ainda mais atrás, para organizar a casa, para poder, então, apresentar a cultura. Alguém pode dizer assim: Leandro, eu não sei nem a cultura da minha empresa, como é que eu vou apresentar para o novo candidato se eu nem tenho a cultura da minha empresa validada nem para mim? Então, tem que fazer esse trabalho aí. Agora, se eu tenho esse trabalho pronto, eu tenho que apresentar isso para o meu pretendente ou o pretendente dessa vaga. Está disposto a seguir as regras aqui? Está disposto a seguir nossas normas? Está disposto a viver os nossos valores? Eu preciso validar a cultura. Muitos empresários jogam a pessoa para dentro, não valida a cultura e depois sofre o pênalti. Fazendo analogia aqui, estamos chegando na Copa do Mundo, né? Sofre o pênalti. Por quê? Depois a pessoa começa a entender como funciona o clima nessa empresa e ela não quer. Ela não quer seguir os valores, ela não quer seguir a cultura, cara, não quer seguir os valores e não quer seguir a cultura da empresa, não tem como estar aqui com a gente. Outro ponto que muitos empresários erram, não define claramente o que espera da função. O que eu espero quando tu vai executar essa função na minha empresa é isso, isso e isso. Então, é o resultado esperado. Ou seja, eu estou comprando a tua hora de trabalho, porque o colaborador vende o seu tempo. Eu estou comprando o teu tempo, vou te pagar para que tu entregue um resultado para mim, na minha empresa, vou te pagar um salário justo, e eu preciso entender se tu está disposto a me entregar esse resultado. Está disposto a me entregar. Eu espero que tu faça isso.
Eu espero que tu gere esse resultado para a empresa. Enfim, separei alguns alinhamentos aqui que precisa ser feito, que quando não é feito, a gente passa por cima disso, nós estamos errando na contratação. E esse pode ser os motivos pelo qual as pessoas não ficam nas empresas. Ok? Então, começando por aqui e avançando. E avançando. Quais são as consequências, então, desses erros mais comuns no dia a dia? Quais são as consequências desses erros mais comuns no dia a dia? Hoje, eu estou me recuperando aqui de um gripão. Hoje, as minhas reuniões todas foram online, não saí hoje do escritório para me preservar. Fiz 2 reuniões hoje, estou agora aqui na nossa aula. E eu quero dizer assim, toda empresa que a gente atende, tem dificuldade com contratação e todas precisam contratar. Todas precisam contratar. Então, esse é um tema que faz parte do dia a dia da empresa. Faz parte da rotina dos empresários. Mas as consequências, elas podem ser duras demais quando a gente não faz o mínimo viável dentro de uma contratação. Então, vamos lá. Consequências aqui desses erros que nós citamos. Rotatividade alta. Então, olha só, a saída do colaborador ou as saídas dos colaboradores das empresas, muitas vezes é consequência da má contratação. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o colaborador não fica na empresa porque ele foi mal contratado? Porque não foi feito um alinhamento de expectativa com ele? Porque não foi compartilhado com ele a cultura, os objetivos, os valores da empresa? Não foi compartilhado com ele o quanto ele pode crescer com a gente? Não foi perguntado para ele se ele está disposto a ombrear esse projeto com a gente e abraçar e construir junto. E depois que ele entra para dentro, que ele percebe que o jogo é assim, ele diz, se eu soubesse que tinha essa exigência toda, eu não estaria aqui. E ele vai embora. Então, nem sempre é a má qualificação dele, competência técnica. Às vezes é só porque não foi alinhado com ele a expectativa, não foi lhe dada a oportunidade de dizer, sim, eu topo esse desafio, sim, eu topo viver essa cultura. Não foi lhe dada a oportunidade na entrevista, porque às vezes nem houve uma entrevista, nem aconteceu uma entrevista, o cara passou na esquina, está caminhando direitinho, vem trabalhar. Nem houve uma entrevista, não foi lhe dada a oportunidade de ele dizer sim, eu concordo, ou não, eu não concordo. Então ele entra, e assim como ele entrou, de qualquer jeito, ele também sai de qualquer jeito. Vocês percebem como existe uma atmosfera que reverbera nesse resultado? Assim como ele entra, ele sai. Agora, se nós fizemos um trabalho como nós vamos ver aqui, como devemos fazer, opa, a saída já dificulta. Porque o nível de consciência desse colaborador é diferente, foi preparado para isso. Então, não tem processo de contratação, rotatividade alta. Assim como ele entrou, ele entra pela porta da frente e sai pelas portas dos fundos. Ele entra pela porta da frente e sai pelas portas dos fundos. E eu vou dizer mais agora aqui. Para mim, parece até um desrespeito não fazer uma entrevista adequada com o funcionário, com um possível funcionário. Para mim, me parece até um desrespeito, uma desvalorização do ser humano que está ali. Eu não dar esse tempo para ele, eu não apresentar minha empresa de forma adequada para ele. Parece que eu mesmo já estou dizendo, olha, tu não tem muita importância, tu é qualquer um, então entra qualquer um e vai trabalhar aí, vamos ver se tu rende para nós. Parece um desrespeito. Então, por isso que muitas empresas têm rotatividade alta. Assim como ele entra de qualquer maneira, ele também sai de qualquer maneira. Equipe fraca é uma outra consequência. Porque eu não estou validando a qualificação técnica e muito menos comportamental do pretendente da vaga. Eu não estou avaliando ele, eu não estou pedindo ele. Eu quero saber que tipo de pessoa está aqui. Eu quero saber qual é a capacidade de entrega que essa pessoa tem. Eu não estou medindo ele, eu vou botando qualquer pessoa para dentro. E aí eu posso ter uma equipe fraca,
que vai dar uma tremenda dor de cabeça para o gestor da área. Às vezes o líder está lá na produção sofrendo com uma equipe fraca, despreparada, e se ele pudesse olhar para cima e olhar para o dono da empresa, ele diria assim: ei, dá uma caprichada aí nessa contratação, porque só está vindo caco aqui. Só tá vendo gente que não quer trabalhar. Está entrando de qualquer jeito aí em cima. Né? Ele talvez diria assim: pô, dá uma selecionada melhor aí, porque está entrando qualquer um aqui que está me dando um trabalho aqui que eu não sei o que fazer. Tá difícil. Então, às vezes, nós, enquanto donos, colocamos o nosso líder numa enrascada. A gente não qualifica quem entra. Então, eu vou construindo na minha empresa equipe fraca. Fraca de competência, fraca de inteligência emocional, fraca de respeito, fraca de espírito de equipe, fraca de visão de crescimento, pessoas que não têm ambição de crescer na vida. Imagina tu montar um time que não tem vontade de crescer. Vai ficar com um bando de gente que só pensa no dia 5, só pensa no dia 20, só está pelo salário do mês. É horrível uma empresa contar com mão de obra desse jeito. Isso dá para mudar? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas é possível mudar. Então, equipe forte é a equipe que passou por um crivo mais rígido um pouco. Ó, outra consequência, o líder sobrecarregado, acabei de falar aqui. O líder sobrecarregado é a falha no processo de contratação. Porque o que está sobrecarregando esse líder? Não está sobrecarregando ele a questão, talvez a questão técnica, mas está sobrecarregando ele os problemas que ele tem que resolver de comportamento. O cara chega atrasado, não tem compromisso com nada, fica fazendo fofoca dentro da empresa, a chamada rádio peão, fica contaminando todo mundo, sobrecarrega o líder. Já não chega a operação, que às vezes é pesada, o líder tem um outro problema gerado por uma má contratação. Mas como pode que esse cara trabalhando aqui desse jeito? Não é possível. Ninguém sentou com ele para conversar. Eu aposto que muitos líderes lá na produção ficam se questionando. Não é possível. Como que entrou um cara desse aqui? Ninguém conversou com ele lá na porta de entrada? Ninguém perguntou para ele se pelo menos ele tinha respeito? Ninguém perguntou para ele se pelo menos ele sabia lidar com a equipe? Mas ninguém teve a capacidade de perguntar para ele se ele está disposto a respeitar pelo menos os nossos valores, que nem isso o camarada respeita. Então, a gente acaba gerando problema para os nossos líderes, sobrecarregando. E o problema, queridos, é que o problema volta para nós. Vai voltar para nós. É um bumerangue, ele vai e volta. E aí, isso gera o que na empresa? Clima ruim e uma cultura contaminada. Imagina. Por erros de contratação, olha as consequências desastrosas que nós geramos dentro da empresa por má contratação. Agora eu pergunto aos senhores que estão aqui comigo. Pergunto aos senhores que estão aqui comigo. Vale a pena continuar assim? Ou vale a pena a gente se esmerecer mais no trabalho, se empenhar mais e criar um processo de contratação na nossa empresa para tentar diminuir esses problemas, diminuir a rotatividade alta, diminuir a questão de ter uma equipe fraca e ter uma equipe mais qualificada, comprometida, diminuir a sobrecarga do líder, diminuir esse clima ruim que gera com essas más contratações e proteger a cultura da empresa. Já se deu conta disso? Que uma contratação profissional, já se deu conta o que uma contratação profissional gera dentro de uma empresa? Ela protege a cultura da empresa. Pegou papel e caneta para anotar isso, gente? Isso aqui é muito importante. Eu vou repetir. Ó, contratação que não é profissional vai gerar rotatividade alta, equipe fraca, líder sobrecarregado, clima ruim e contamina a cultura.
Contratação profissional, um processo de contratação, acima de qualquer coisa, protege a cultura da tua empresa. Então, quando tu tem uma contratação profissional, tu baixa a rotatividade, a tua equipe é forte, o líder não fica sobrecarregado, o clima fica bom e a cultura da empresa é protegida. Então, cuidado para não ser o próprio vilão da tua empresa contratando de qualquer maneira. Isso é muito importante para que tu consiga preservar aquilo que há tanto trabalho, há duras penas, com um trabalho ardoso, tu construir uma cultura saudável na tua empresa. De repente, a gente pode começar a se dar conta de que nós não estamos contribuindo para o crescimento da nossa empresa, contratando de qualquer maneira. Eu quero provocar vocês a olharem para esse setor da empresa de vocês com carinho e com muita responsabilidade. Porque, sim, inconscientemente, nós nos tornamos irresponsáveis quando fizemos vistas grossas para essa área da contratação da empresa. E aí pode gerar tantas outras consequências, o produto que não sai bem feito, a entrega que não é de qualidade, o relacionamento com o cliente que começa a enfraquecer, que começa a gerar descontentamento por parte dos clientes, porque tudo começa numa contratação que não é profissional. Então, sendo verdadeiro aqui, transparente, direto. Novo colaborador se conecta com quem está mais próximo. E muitas vezes é o mais contaminado. Muito cuidado com aquela contratação na urgência. Pega qualquer um e joga no meio da equipe. O que acontece? Eu posso largar um bom profissional, mesmo que eu não tenha entrevistado ele pode ser um bom profissional e eu posso conectar ele com alguém dentro da equipe que não está feliz da empresa. Então, essa pessoa pode ser contaminada. Então, o que a gente tem que entender aqui? Você não controla quem entra. Você perde o controle de toda a cultura. Então, qual é a verdade que precisamos pensar aqui? Quando nós não controlamos quem entra, qual é o controle aqui, gente? É o processo, a entrevista de qualidade. Quando não controlamos quem entra, abrimos a porta para qualquer um, nós vamos perdendo o controle de toda a cultura da empresa. E aí vira um trem desgovernado, que para governar depois é complicado. Ok? Nessa primeira parte que está entendido, eu quero muito que vocês levem muito a sério essa questão da contratação. Então, Leandro, em cima disso, dá as boas-vindas aqui para a turma, dá as boas-vindas aqui para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Sejam todos bem-vindos aqui, gente. Sempre procurando aqui ser objetivo, direto e reto naquilo que é importante, sem encheção de linguiça. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa reunião empresarial. Vamos no caminho, então. O caminho correto, como se fosse um método para a gente contratar. Papel e caneta na mão aí, sempre papelzinho e caneta na mão para não perder nada. Vamos ao passo número 1. Passo número 1. Vamos lá. Pode até fazer um print aí da tua tela, se está no celular, no computador, para você ir pegando tudo aqui. Passo número 1. Clareza antes de contratar. O que significa isso? Qual é a função dessa pessoa? A real função dessa pessoa. Hoje, as duas empresas que nós atendemos aqui, nós estamos fazendo implantação de processos, mapeando todos os processos, detalhe por detalhe. Usamos uma plataforma para isso, usamos o Drive para isso. É um trabalho exaustivo, mas é um sistema a empresa. Hoje nós trabalhamos em cima disso com duas empresas de segmentos diferentes. Clareza na função. A função tem que estar mapeada. Processo. O que a pessoa vai fazer? A pessoa vai vir, está sendo contratada, um exemplo aqui, para fazer café. Muito bem. A função dela não é fazer café. Eu preciso descrever essa função, ter clareza dessa função para ela.
Como que ela faz o café? Qual é a marca desse café? Quantas vezes por dia ela faz esse café? Aonde ela coloca o café depois de pronto? Para quem ela serve o café? É forte, é fraco? Aonde guarda depois de fazer o café? Eu tenho que escrever esse processo. Clareza antes de contratar. Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Então, a função é A e a responsabilidade dela é B. Eu preciso mostrar e transferir para ela essa responsabilidade. Isso precisa estar claro para quem está contratando. E qual comportamento essa função exige? Qual tipo de comportamento ela exige? Ela precisa de um comportamento de uma pessoa mais ágil, uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais rápida. Qual é o comportamento? Qual é o perfil para essa vaga? Eu preciso ter isso claro. Então, em cima disso, dessa importância, nós vamos entendendo que a gente não contrata pessoas. A gente contrata para uma função específica. Não é apenas pessoas. Eu estou contratando pessoas para uma função específica. Então, a gente não precisa de gente trabalhando. A gente precisa de um grupo de pessoas, cada um na sua função específica. Vocês sabiam que, às vezes, o próprio colaborador está perdido dentro da empresa? É sério, gente. Por incrível que pareça, eu já presenciei isso. Porque um velho impede uma coisa, de repente o cara está fazendo outra, de repente ele está fazendo outra, ele não tem uma definição da sua função. Então, é isso. Ter clareza da função, quais são as responsabilidades e qual é o comportamento. Porque a gente precisa contratar pessoas para uma função específica. Esse é o primeiro passo, ter clareza em cima disso. Segundo passo, qual é o perfil comportamental dessa pessoa? Eu já falei aqui em outros encontros que eu vou falar sobre perfil de comportamental, estamos preparando esse conteúdo para falar que somos 4 perfis comportamentais, né? Que é o executor, o comunicador, o analista e o planejador. São 4 tipos de pessoas diferentes. Todos estão dentro da nossa empresa. Todos. Agora, existe um perfil específico para cada função. Então, eu preciso entender um pouquinho de perfil comportamental. Não basta saber fazer. Precisa querer fazer e saber se comportar. Então, eu preciso entender se essa pessoa combina com a cultura da empresa. Se o perfil dela está adequado para a função, se o perfil dela está adequado para viver a cultura da empresa todos os dias. Isso é muito importante também. Passo número 3. Passo número 3. E aí vem o quê? A tão esperada e trabalhosa entrevista. Mas não apenas uma entrevista com critérios. Então, você precisa ter um conjunto de perguntas. Quando nós implantamos todos os processos dentro de uma empresa, hoje nós temos, com esses mais de 8 anos de experiência, com pequenas, médias e grandes empresas, nós mapeamos todos os setores das empresas. Não escapa nada. Até a diarista é mapeada. Qual o produto que ela usa, qual é a rotina de limpeza dela, para depois também o líder ter direito de cobrar o resultado. Eu não posso cobrar uma coisa que eu não comuniquei. Então, aqui na entrevista, nós mapeamos todo o processo, desde o início, entregamos um conjunto de perguntas importantes que não podem deixar de ser feitas numa entrevista, para entender o perfil dessa pessoa. Quem está por trás desse rostinho bonito? Quem é essa pessoa, de fato? Porque eu estou contratando não só um indivíduo, eu estou contratando uma cultura comportamental. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ter um conjunto de perguntas. Para fazer o que com essas perguntas? A gente não só tem uma conversa, mas eu preciso investigar. Por isso, gente, que não existe processo seletivo profissional que aconteça em menos de 40 minutos. De verdade. Um processo, uma entrevista para seleção para uma vaga com responsabilidade e profissionalismo é de 40 minutos para mais. Uma boa conversa, um bom café, com calma, em um ambiente adequado, fazer boas perguntas, entender quem é a pessoa. Primeiro, quando eu faço isso, eu estou demonstrando para o pretendente da vaga que eu valorizo ele, que eu respeito ele. Vocês sabiam que isso é uma forma de respeitar as pessoas?
quando eu dou tempo e gasto tempo com ela. Você já teve aquela experiência de estar conversando com alguém e a pessoa parece que não está contigo, e ela fica olhando para o lado, e aí tu tem a percepção de que ela não está te ouvindo? A gente se sente como? Desrespeitado. Poxa, eu estou aqui, investindo meu tempo conversando contigo. Quando eu demonstro respeito com a pessoa, quando eu dou tempo para ela. Isso é respeitar o pretendente. Isso é mostrar que o que eu estou fazendo agora é muito importante. Quando eu não faço isso, eu estou comunicando que contratar para mim, tá tudo certo, é tranquilo. Para mim não tem muita importância. Vai ter que trabalhar igual, vai receber o salário e vai trabalhar. Eu estou demonstrando isso sem querer demonstrar isso, gente. Essa é que é a realidade. Mas quando eu tiro tempo e faço uma entrevista com o tempo adequado, eu paro de conversar e começo a investigar. Então, eu começo a analisar a pessoa. Eu começo a ouvir as respostas dela. Porque à medida que eu faço pergunta, eu espero um tipo de retorno. Quando o retorno não é o que eu espero, eu já tenho um indicador. Vamos ver. A primeira resposta já não foi o que eu queria ouvir. A segunda também já não foi. A terceira, mais ou menos. A quarta, agora me caiu todos os boteados do bolso. Não era o que eu esperava. O que eu esperava essa resposta. Pronto. Eu já estou chegando numa conclusão de que essa pessoa não está pronta para trabalhar com a gente. Então, fazer perguntas que revelam o comportamento. Exemplo, me conta uma situação onde você teve conflito no trabalho. Me conta aí. O que eu quero com essa pergunta? Eu quero saber se essa pessoa sabe lidar com conflitos. Ah, Leandro, mas ela pode mentir. Cara, tudo bem. Ela pode mentir. O problema vai ser dela. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. E não são todos que mentem, gente. A gente tem que... A gente não pode ter um olhar tão maldoso. Não são todas as pessoas que são mentirosas. Por exemplo, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, nós mentimos? Somos mentirosos? Não, não. Nós não mentimos, não somos mentirosos. Então, se nós não somos mentirosos, por que as pessoas todas vão ser mentirosas? Não, então a gente tem que acreditar que tem pessoas honestas lá fora. Tem pessoas sérias lá fora também. Então eu posso perguntar, me conta uma situação onde você teve conflito no trabalho, como é que tu saiu disso? Como é que tu lidou com o conflito? Eu quero entender. Então eu preciso acreditar, mesmo que eu seja enganado, a possibilidade de ser enganado, eu tenho que ouvir. Eu quero fazer minha parte. Então eu já vou tirar um termômetro. Ah, eu estava num conflito, dei um soco na pessoa. Imagina, já sei que tipo de pessoa está na minha frente. Eu sei que aquilo ali é só um rostinho bonito. Então, eu preciso fazer isso. Aí outra pergunta, exemplo, por que você saiu do último emprego? Claro que ela pode mentir, mas ela pode falar a verdade. Ó, saí do último emprego, apesar de ter um bom salário, mas eu saí do último emprego porque eu não me sentia valorizado. Eu percebia que eu não tinha como crescer mais. Eu sou uma pessoa que quero crescer. Poxa vida, que legal, que resposta interessante. Qual é o indicador que eu tenho em cima de uma pergunta como essa? Eu tenho na minha frente alguém que não é acomodado, que quer crescer. Esse tipo de perfil me agrada, porque é uma pessoa que está disposta a construir comigo. Não é uma pessoa acomodada. E além de me agradar, me orienta a como agir na minha empresa para não perder essa pessoa. Ou seja, se eu colocar essa pessoa dentro da minha empresa e ela também perceber que não tem perspectiva de crescimento, ela vai embora. Porque ela não vai ficar em um lugar que ela não pode crescer. Então, são apenas 2 exemplos de perguntas que já nos dão parâmetro de quem está por trás do rostinho bonito. Está fazendo sentido isso? Sim ou não? Pode botar nos comentários aqui. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, o que é importante aqui? Quem não pergunta, erra. E não esqueça que você está contratando uma cultura comportamental e não só uma pessoa. Por que eu coloco isso aqui, gente? Eu sempre digo nas empresas que a gente atende hoje. Sempre digo. Quando a gente está contratando, a gente não está contratando um indivíduo desconectado da sua história cultural. Vem toda a história cultural junto para dentro da empresa. Por isso que o comportamento se revela com o tempo. E aí vem trabalho de gestão de pessoa. Então, a gente não está contratando apenas um indivíduo. Tem uma história cultural por trás, tem uma família, tem um histórico de crenças.
Ok? Então, aqui nós vamos entender que o que está chegando para nossa empresa não é só um rostinho bonito, tem muita história por trás. E as perguntas, a entrevista estratégica, ela ajuda a gente a extrair o melhor e as informações mais importantes para nossa tomada de decisão, se contratamos ou não contratamos. Lembrando que todo bom gestor toma decisão em cima de informação. Nós tomamos decisão sobre fazer o investimento ou não na empresa em cima de uma informação, se tem dinheiro no caixa ou se temos crédito. Nós tomamos decisão para abrir uma filial numa outra região em cima de uma informação. Tem demanda? Tem cliente da outra região? Eu vou ter suporte para tocar mais uma operação? Todo bom gestor toma decisão em cima de informação. Por que no processo de contratação não tem que ser igual? Tem que ser igual. Eu preciso tomar uma decisão de contratar ou não com as informações que eu vou levantando, extraindo em uma entrevista, não de 5 minutos. Não de 5 minutos. Em uma entrevista de mais de 30 minutos, 40 minutos ou mais. Ou mais. Aí eu tenho informação para tomar decisão. Mas daí eu tenho certeza que eu não vou errar, Leandro? Não. Mesmo assim, nós vamos errar. Só que nós vamos diminuir muito a probabilidade do erro. Muito, muito. Tá fazendo sentido aí, gente? Ó, pedi para minha equipe aqui mandar mensagem do grupo lá e chamar mais gente. Que tá bom esse assunto aqui. Não só bom, como muito importante. Então, chama a galera lá. A gente está perdendo esse conteúdo aqui. Passo número 4. Parte número 4. Aqui nós vamos falar de processo. Processo. Vamos parar de contratar no improviso. Não vamos improvisar mais as coisas. A gente chega a um ponto da nossa empresa em que não cabe mais o improviso. O improviso é para o iniciante. O improviso é para quem está abrindo negócio, que não tem conhecimento, que não tem experiência, que está ali na sobrevivência. Aí até se releva alguns improvisos. Mas chega um ponto da nossa empresa, de um nível de maturidade dela, que não serve mais o improviso. Então, eu preciso respeitar etapas de processo, mínimas etapas de processo. Como, por exemplo, uma boa triagem, uma boa entrevista, a validação da cultura, dos valores, decisões que precisam ser tomadas. Então, tudo isso eu preciso estar dentro de um processo, de um cronograma, de um passo a passo. E o que é maravilhoso demais? O que é maravilhoso demais em cima disso? É quando nós vamos dando conta que a gente vai trabalhando de forma mais inteligente, mais assertiva, e os resultados começam a aparecer. Isso é motivador demais. Então, qual é a importância disso? Empresa sem processo contrata errado todos os meses. A gente bota a mão na cabeça e diz, como pode que eu deixei esse cara entrar aqui dentro? Como pode que eu contratei essa pessoa? A gente contrata tantas vezes errado que a gente chega na conclusão de que não tem mais ninguém bom para contratar, que é todo mundo ruim. A gente contrata sempre errado e os piores, a gente conclui que é todo mundo igual lá fora, mas não, tem talento lá fora. Eu gosto muito, gente, antes de entrar aqui na etapa número 5, no passo número 5, eu gosto muito de fazer uma engenharia reversa. Eu gosto de dizer que nós, uma maguinha aqui, minha garganta está me judiando. Eu gosto de dizer que nós devemos fazer uma engenharia reversa. Ao invés de sair correndo atrás das pessoas, vamos fazer um trabalho bonito dentro da empresa e vamos mostrar isso para fora, o quanto é bom trabalhar com a gente e o quanto é muito bom trabalhar com a gente. Vamos mostrar a nossa empresa limpa, organizada, pessoal tudo bem uniformizado, a equipe feliz, uma boa cozinha para quem almoça na empresa, um bom local de descanso com conforto. Não estou falando de lugar luxuoso, não.
Estou falando do mínimo viável, respeitoso e adequado de organização, porque quando nós temos isso dentro da empresa, o que a gente faz? A gente joga na rede social e esse ambiente bom de trabalhar, vendo o time feliz trabalhando, atrai as pessoas boas também. E por que a gente não mostra a nossa empresa? O que está tão ruim da nossa empresa que nós não podemos mostrar? O que está tão ruim da nossa empresa que nós não podemos publicar? Se não podemos publicar, é porque a coisa está feia lá dentro. E se a gente publicar, vai atrair quem? A pessoa suja, desorganizada, irresponsável, porque o ambiente vai atraindo. Então, se a minha empresa é organizada, isso é engenharia reversa da contratação. Eu quero deixar minha empresa tão bonita, tão organizada, repito, não é gastar muito dinheiro em cima disso, não. É limpa e organizada. Eu quero valorizar tanto a equipe que está comigo que elas vão dar depoimento do quanto é bom trabalhar aqui. Imagina você gravando um vídeo, ó, pensa comigo. Você gravando um vídeo com um colaborador e o colaborador vendendo a tua empresa para o mercado. E ele falando assim, a gente perguntar para ele, fulano, ô Pedro, por que tu gosta de trabalhar aqui? Por que é bom trabalhar aqui? Por que tu trabalha nessa empresa aqui? O que tu mais valoriza aqui? Que nota tu dá, Pedro, de 0 a 10 em trabalhar aqui com a gente? Aí ele vai dizer assim, 9, 9,5. Por quê, Pedro? Por que essa nota? Porque aqui o dono da empresa respeita todo mundo, a gente tem oportunidade de crescer, porque aqui todo mundo coopera com todo mundo, a empresa é limpa e organizada, o ambiente é muito bom de trabalhar, aqui nós temos o mínimo viável de conforto para trabalhar. Olha, não troca esse lugar aqui. Ô, Pedro, e se alguém te pagasse 10% a mais para trabalhar no outro lugar, tu trocaria? Jamais trocaria, pode me dar 50% a mais. Não é só o dinheiro, é o ambiente aqui, vocês realmente cuidam da gente, valorizam a gente. Quer uma atração maior para atrair o bom trabalhador, o pai de família, o jovem que quer crescer na vida? Essas pessoas estão aí, gente. Eles estão aí fora. Só que, às vezes, a coisa está tão feia também nas empresas que eles acabam selecionando aonde trabalhar. Não, a verdade é que nua e crua. O cara olha assim, trabalhar aí, mas minha pau. Que eu vou trabalhar nesse lugar aí, eu vou vender bala na sinaleira, então. Eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou trabalhar nessa empresa, nesse lugar aí, eu não entro. É sério, gente. Essa é a engenharia reversa que a gente sempre aconselha os nossos clientes aqui mentorados a fazerem. Vamos trabalhar de dentro para fora, vamos atrair os bons talentos, gente, porque o bom talento, ele escolhe lugar para trabalhar. Ele não vai querer qualquer lugar. O bom talento, o excelente profissional, o jovem que quer um futuro para sua vida e para sua família, o pai de família que quer crescer, a mulher que quer prosperar, tu acha? Não vai. Vai. Enquanto nós estamos entrevistando, também estamos sendo investigados. Então, muita atenção nesta hora. Faz sentido isso, gente? Muita atenção. Você trabalharia em qualquer lugar? Você trabalharia em um lugar bagunçado? Você trabalharia em um lugar sujo, desorganizado, que ninguém respeita as pessoas? Eu não trabalharia. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo agora ao vivo também não trabalharia. E por que as pessoas têm que aceitar qualquer coisa? Não. Então, a gente tem que olhar sempre os dois lados, tá? Os bons estão aí fora, esperando uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho ou para se recolocar no mercado de trabalho. Então, vamos para o nosso passo 5. Passo número 5. Ó, se tem dúvida, tem pergunta, você vai colocando no chat aqui, ou depois no nosso finalzinho aqui pode falar também. Tá bom? Ó, passo número 5. Passo número 5. Aqui nós temos o onboard ou a integração, né? E aqui, gente, oportunidade de mostrar o teu diferencial para o concorrente. Oportunidade de mostrar o teu diferencial para o concorrente. E nesse tema aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa: nós temos muita oportunidade de fazer diferente, porque eu vou dizer, gente, de 100 empresas que você visita, uma faz a coisa certa. O que significa isso?
nós temos muita oportunidade para fazer diferente. Muita oportunidade. Então, vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. O que é o onboard? O que é a integração? Eu fiz a entrevista de 10 currículos, entrevistei 10 pessoas e escolhi uma. Agora, essa pessoa, ela vai ser chamada e ela vai entrar agora num outro processo. Não terminou ainda, Leandro. Meu Deus, mas que... Eu estou numa urgência que aguenta no osso. Aguenta no osso porque isso aqui não é perca de tempo. É investimento, isso aqui vai dar retorno. Agora é a segunda parte da contratação, que é o onboard, ou seja, a integração. Eu preciso integrar esse novo colaborador à cultura da empresa, gente. Não dá para simplesmente, porque eu fiz um bom processo de entrevista, pegar o camarada e jogar na produção, botar ele no meio do fogo cruzado. Não dá para ser assim também. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. A primeira coisa, já falei um pouquinho da cultura para ele lá, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Agora, o Pedrinho, tu foi selecionado, Pedro. Vem aqui para segunda-feira a gente começar o trabalho, tá bom? Pode mandar teus documentos já, a gente vai no RH aqui organizar tudo, e segunda-feira tu vem já para começar a trabalhar, ok? Chegou o Pedrinho na empresa, o que eu tenho que fazer? Bom, Pedro, vamos lá. Primeira reunião do dia, não vou colocar ele direto no posto de trabalho, não. Sala de reunião. Pedro, lembra que lá na entrevista, há 2 meses atrás, a gente falou sobre a cultura um pouquinho da empresa? Beleza, lembro mesmo, tu comentou alguma coisa, que tinha a cultura e tal, tu fez uma pergunta se estava disposto a viver a cultura da empresa. Beleza, ok. Agora eu quero te falar um pouquinho mais, de forma com mais calma e mais profunda sobre a cultura da empresa. E eu começo a falar da cultura. Agora sim. Agora eu vou abrir o leque para ele, abrir o livro, abrir a nossa Bíblia, a nossa regra aqui dentro da empresa. Aí eu começo a falar da cultura. Depois disso, beleza, agora ele entendeu, eu estou conectando ele com a empresa. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a empresa como um todo. Eu posso contar um pouquinho a história da minha empresa. Ó, tá vendo essa estrutura toda aqui, Pedro? Toda essa nosso know-how aqui, nem sempre foi assim. Acho que é importante tu entender a nossa história, tá? Ó, eu comecei lá em 1950. Era só eu, mais duas, três pessoas. Nós começamos assim, assim, assim. Lá no barraquinho, lá atrás, foi difícil. Passamos por essa crise, essa crise, essa crise. Não desistimos. Fizemos sempre um bom trabalho. E hoje estamos aqui, nesse local bonito, confortável. Nossa empresa cresceu. Já temos aí uma história consolidada, uma carteira de cliente gigante. Isso aqui foi conquistado com muito trabalho. Ele fica chocado, porque ele não faz ideia. Ele só enxerga a fachada da empresa. Ele não sabe o que está por trás da fachada da empresa. É a história. Eu preciso conectar ele com a história da empresa. Depois disso, bom, agora, talvez aí eu pegue e passe para o gerente do setor, para o líder, para conversar um pouquinho sobre a função dele. Nessa conversa da função, aí sim. Bom, Pedro, a tua função aqui na empresa é logística, ok? Tu é responsável pela logística. O que compreende para nós essa logística, tá? Qual é o processo? Aí eu vou puxar o POP, processo operacional padrão. Tá aqui a rotina do responsável pela logística da nossa empresa, tá bom? Ó, tu tem que fazer isso. Na parte da manhã tu chega, tu faz isso, isso, isso. Na parte da tarde tu faz isso, isso, isso. Tem algumas rotinas que são eventuais, que elas vão acontecer de forma inesperada. Esteja pronto para elas. Quando isso acontecer, tu faz isso. A tua equipe está aqui, o nosso mapa está aqui. O nosso mapa geográfico de entregas, de rotina está aqui. Está aqui como funciona. Está aqui a tua função. E eu começo a trazer para ele esse, essa clareza na função. Ok? Tem uma mensagem aqui que parece que caiu um pouco aqui. Tá tudo certo aí? Tudo certo? Ok. Né? Então, clareza na função. Expectativa de comportamento. Ó, agora eu vou falar sobre a expectativa de comportamento do Pedro aqui dentro da empresa. Ó, a expectativa é essa, 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 essa. Eu espero que tu faça isso, isso, isso. Eu estou integrando ele. Depois, eu levo ele à integração com o time. Agora, Pedro, beleza? Tudo compreendido?
Vamos fazer um tour pela empresa? Eu quero te mostrar, eu quero te apresentar agora a nossa estrutura. E aí eu começo a fazer um tour pela empresa. Aqui é o nosso administrativo, aqui tem o banheiro administrativo, aqui tem a nossa cozinha, aqui tem o café, aqui tem a água, assim, assim, assim. Para quem eu mostro na empresa, aqui é a nossa cozinha, aqui tem tudo que tu precisa, tem o fogão, tem o forno, tem micro-ondas, aqui para esquentar para comida. Aqui é o nosso local de descanso, para quem almoça aqui, tem 1 hora de intervalo, vai descansar aqui, ok? Vamos lá agora, vou te mostrar os departamentos e vou passando departamento por departamento da empresa. Vou apresentando. Ah, Leandro, aqui eu só tenho 2 departamentos. Fala, mostra 2 departamentos. Leandro, aqui eu só tenho 3 funcionários. Então, apresenta ele para os 3 funcionários e deixa eles se conectarem. Não importa o tamanho da empresa, o processo é o mesmo. E aí eu vou mostrando tudo, como funciona. Por fim, agora, Pedro, eu vou te mostrar, então, a tua mesa de trabalho, o teu posto de trabalho, com quem tu vai trabalhar, as ferramentas que tu vai usar. Já entrego para ele um kit de contratação, né? Uniforme, se tem IPI, lanço os IPIs para ele. Já deixo na mão dele o manual de cultura da empresa para ele ler em casa e vou largando tudo para ele. E eu posso ainda, nesse primeiro dia, presentear ele com qualquer coisa. Uma canequinha com a missão da empresa, uma garrafinha de água, que é só um lembrete de que ele foi valorizado na contratação. Esse Pedro vai chegar em casa e vai dizer assim para a esposa: esposa, olha só, meu primeiro dia de trabalho, está todo mundo em expectativa em casa. Primeiro dia de trabalho, como é que foi lá, Pedro? Marido, como é que foi lá? Maravilhoso. Nunca fui contratado desse jeito. Acertei. Olha, Deus abençoou. Nós fomos uma empresa que valoriza a gente. Estou muito feliz. Amanhã é meu segundo dia de trabalho, não vejo a hora de chegar o dia de amanhã. Um local bom, respeitoso, me mostraram toda a empresa. Olha, até vi uns conhecidos lá dentro. Lá. Ele vai chegar em casa vislumbrado. Você encontra isso em qualquer lugar? Não encontra, né? Não encontra. Então, isso é o nosso diferencial. E vocês sabiam, gente? Vocês sabiam que tudo isso vira marketing depois? Para mostrar quem nós somos, mostrar quem é a nossa cara, mostrar o nosso valor. Isso é muito, muito, muito importante. Então, o primeiro dia, ele vai sempre, sempre definir os próximos 90 dias. Se nós erramos no primeiro dia, nós estragamos os próximos 90 dias. Se nós acertamos no primeiro dia, os próximos 90 dias, nós vamos ter muito engajamento, muito comprometimento, muita motivação desse colaborador para entregar o melhor para a empresa. Se a gente não integra o novo colaborador, o time antigo entrega, e nem sempre da forma certa. Ah, eu vou deixar o novo colaborador com o time que o time vai apresentar. Ô, pessoal, aí eu pego o Pedro, olha isso aqui, hein? Eu pego o Pedro, aí porque eu não tenho tempo de fazer esse tipo de coisa, eu não tenho tempo de fazer isso, Leandro. Como é que eu vou ter tempo para fazer isso? Tem que organizar o tempo, né? Tem que fazer um bom gerenciamento de tempo. Já começa por aí o erro. Então, aí, beleza, Leandro, ó, eu não tenho tempo. Eu vou dar lá para o Tiago. Ô, Tiago, aqui, ó, Tiago, esse aqui é o novo colaborador, o Pedro. Apresenta ele para a empresa. Pronto, estraguei o cara. Eu já estou mostrando para ele que está errado o negócio. Não é o funcionário que tem que apresentar a empresa para o novo funcionário, gente. É a liderança que tem que fazer isso. Em respeito ao novo que está chegando. E se o Tiago está bem decepcionado? Aí o Tiago pega o Pedrinho, que está animado, primeiro dia, fresquinho, sangue novo na empresa, ele vai caminhando no meio da empresa. A primeira coisa que ele fala para o Pedro é: tu caiu aqui, cara. Tá louco, tá lascado. Aí ele vai passar, o Tiago leva o Pedro na frente do João. Aí chega, ô João, mais um sofredor aí com a gente, ó. Mais um para se ralar aí. Ei, chega bem-vindo aí, mais um sofredor, mais um. E começa. Imagina, estraguei o Pedro. Muitas vezes a gente erra fazendo isso. Então, assim, o primeiro dia é determinante. Eu preciso encantar essa pessoa para que ela realmente se comprometa com o propósito da minha empresa. Faz sentido isso, gente? E já passou 1 hora. Impressionante como passa o tempo, né? Ó, se encaminhando aqui para o final, se encaminhando aqui para o nosso fechamento. Parabéns para quem está ainda resistindo aqui com a gente, tá? Ó, se encaminhando para o fechamento. Vamos consolidar aqui esse aprendizado de hoje?
Vamos consolidar aqui. Espero que tenha anotado bastante coisa aí, eu tenha tirado foto da tela, tá? Fechamento, então. Vamos fazer aqui um contraste rápido. Contraste rápido, tá? Antes desse conhecimento aqui, contratação no impulso, sem processo e um alto turnover. Alta rotatividade. Depois, com conhecimento, com clareza, com profissionalização, com processo, eu tenho clareza, critérios, processo e integração. É uma discrepância absurda. Absurda. E aqui eu separo os adultos das crianças. Aqui eu separo. Aqui eu vou separar o adulto da criança. Então, o que é importante? Contratar bem não é sorte, é método, é trabalho. Não é sorte. Ah, dei sorte aqui, vou jogar a moeda aqui, vamos ver quem que eu fico, com ele ou com ela. Não, gente, não dá. O custo é muito alto para arriscar assim. Não dá para arriscar. Então, aqui tem um contraste. Sem conhecimento e com conhecimento. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Temos algumas perguntinhas aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no nosso chat. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada, né? Ok, muito bem. Então, eu estou agora, ó, 1 hora, viu? Estou conseguindo ser fiel aqui no horário, ó. 20 horas e 36 minutos. Entramos 19 horas e 34 minutos. Fechou 1 hora de conteúdo, para não cansar vocês também. E eu quero agora dar oportunidade aqui para o Jean, para a Lidiane, para o Remy, para o Gil. Quem está aqui pela primeira vez? Gil Boeira. Eu acho que é a primeira vez, né? O Jean, eu acho que já teve aqui numa aula, a Lidiane também. Eu lembro aqui da foto, mas o Gil não estou lembrado. Vamos lá, quem quiser falar aqui, fazer alguma pergunta, contribuir, fique à vontade, eu dou uns minutinhos aqui para vocês. Quem quiser falar aqui um pouquinho, fique bem à vontade aqui. Eu vou até parar aqui de compartilhar minha tela para poder enxergar vocês aqui, tá? Não é obrigado, tá, gente? Só se tem alguma dúvida mesmo, quer pedir uma dica aí sobre o momento da empresa, fique bem à vontade, tá bom? Quem quiser falar, fique à vontade. Beleza? Ó, enquanto isso, vocês vão criando coragem aí para falar, estou me programando para sexta-feira subir para a Serra. Eu vi que o Marcos estava aqui, acho que ele teve que sair, né? Mas, se eu não me engano, tem alguém aqui que trabalha com o Marcos, né? Possivelmente, nessa sexta-feira, dia 22, acho que é dia 22, né? Dia 22, eu estou subindo para Caxias. E aí eu quero visitar, e o Marcos me disse, vem aqui que eu vou servir um suco de uva. Tá? Possivelmente, então, quem trabalha com o Marcos já pode falar para ele, e sexta-feira, bem possivelmente, 90% de chance, depois de meio-dia, eu estou subindo para Caxias, quero conhecer a empresa. Quero conhecer a empresa de vocês, né, que estão sempre aqui com a gente. Beleza? Vamos lá. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta aqui? Fique bem à vontade, se tem pergunta. Se tem perguntas aqui, pode fazer. Se não tem, tá tudo certo. Espero que vocês tenham anotado bastante aí as questões todas, né? E de verdade, gente, eu espero que eu esteja contribuindo com a gestão de vocês, tá? Espero que eu esteja contribuindo com a gestão de vocês. Espero que, de alguma forma, vocês consigam tirar algum proveito aqui desses nossos encontros, tá bom? Eu quero deixar aberto para vocês convidarem outras pessoas para estarem aqui juntos também, tá? E eu vou dar uma notícia aqui, ó, Gil, Lidiane, antes de vocês saírem, Jean e Remy. Ó, ó, Gilmara, é você? Gilmara, é você? Não sei o que é que é assim. Ah, Gil, é Gilmara. Ok, Gilmara. Bem-vinda, viu, Gilmara? Primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui com a gente. Desculpe aí meu jeitão, tá? Sou meio direto às vezes, tá? Mas é uma boa intenção, tá? Seja bem-vinda aqui. Gente, ó, nós estamos organizando aqui em Novo Hamburgo, um lugar muito lindo, no final do mês de junho, um jantar empresarial. Um jantar empresarial. E eu vou externar esse convite para vocês, tá? Vou externar. Gilmar é nosso RH. Mas olha,
Que maravilha! Que bom te ter aqui, Gilmara. Espero ter contribuído contigo com alguma sacada, alguma orientação aí nesse setor que é tão importante para a empresa, né? Do coração da empresa aí, tá bom? Então, olha só, gente, estou organizando aqui um jantar, vai ser presencial, óbvio, né? Aqui no Novo Hamburgo, vai ser numa quinta-feira de noite. Nós estamos esperando aqui umas 60 pessoas, todos empresários, para a gente fazer uma troca, um network muito, muito legal, tá? Nós vamos ter também pessoas aqui de extrema relevância na gestão de empresas também, compartilhando suas experiências. Vai ser um jantar maravilhoso. Eu gostaria muito de receber vocês nesse jantar. Vai ser uma honra para mim, viu? Tá bom? Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui o arroba do nosso Instagram, porque para quem não segue a gente, segue lá, tem conteúdo, nós estamos intensificando mais informação aí no Sobre Gestão, e aí você pode seguir e por lá também você vai ficar acompanhando aí esse jantar para não perder nada. Feito, gente? Ó, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês estarem aqui junto. Segunda-feira que vem nós voltamos com outro assunto. Possivelmente a gente fale aí sobre perfil comportamental se o conteúdo estiver pronto, tá bom? Vou trazer um conteúdo bem, bem legal para a gente falar sobre isso, mas eu vou confirmar ainda esse tema. Beleza? Um bom descanso para vocês. Hoje é segunda-feira, início de semana. Uma boa semana de trabalho com muita produtividade, com Deus no coração. Nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, gente!